a história da moda parte desse lugar eurocêntrico, branco, rico. É muito importante a gente pautar isso, porque isso, de certa forma, vai fazer a gente entender por que a moda aconteceu do jeito como aconteceu. Então, se a gente for falar de moda, a gente está falando de um fenômeno sociocultural que expressa mudanças, transformações, vai estar relacionado aos costumes, à arte, à economia, à política, posicionamentos sociais. Então, a moda ela vai refletir, então, evidenciar todas essas mudanças, transformações, né, de narrativas que vão vir da sociedade e que a moda vai transformar em produto e em imagem. Apesar que nós discutimos moda e as transformações das mulheres, a gente está falando em relações de poder o tempo inteiro, né? Tanto na moda quanto essa conquista de espaço das mulheres. É uma disputa de poder. Então a gente tem no século XIX, né? Então, principalmente na Europa, né? E nos Estados Unidos, junto com a formação dos estados, né, nação, e com a democracia que vai se desenvolver nesses locais no século XIX, o surgimento, então, da mulher, né, se colocando na sociedade como uma pessoa de direitos, né, lutando pelos seus direitos, né, se entendendo como uma mulher que vai fazer parte desse mundo, que não é só o mundo privado, ou para muitas mulheres o mundo do trabalho também, mas o mundo político. A mulher, a partir desse momento em que ela se vê como tendo direito político, a gente percebe pelos movimentos, pela estética da construção das melindrosas, pela própria Chanel, que buscou no vestuário masculino elementos para a construção do novo vestuário feminino, a gente percebe que elas se espelham no homem. Elas buscam da vestimenta masculina e elas meio que se apropriam do que o homem já podia fazer a partir da vestimenta. Então, elas se apropriam e se mostram, né, a partir dessa nova vestimenta e assumem um novo lugar delas, que é um lugar de direitos. Se a gente for pensar numa coisa muito importante, né, uma imagem muito importante da transformação das mulheres, a Rose, a arrebitadeira, que é super famosa, né, com uma imagem da Segunda Guerra Mundial, que chamava as mulheres para o trabalho, ela vai ser completamente esquecida depois da Segunda Guerra Mundial. Essas imagens de chamar a mulher para o trabalho vão ser substituídas por comerciais, por publicidade muito focada na dona de casa, na rainha do lar, né? E o consumo, então, vai ser que antes, né, a indústria estava voltada para a guerra, vai estar voltada, então, para a produção de itens de consumo da família. Mas quando a gente fala dessas transformações da década de 60, a gente vai ver que na moda houve uma ruptura muito grande. É interessante pensar, né? Isso é 1960. Então, 1960, lá nos Estados Unidos, né, a gente está falando de um movimento já forte, né, do feminismo, a gente está falando da pílula, muito importante, né, a gente está falando de todo o movimento, né, já tem a questão contracultural, né, tem dos hippies e tudo mais, mas a gente tem um movimento lá onde que a luta das mulheres, ela não é mais pelo voto, né, mas ela é pela questão da autonomia do corpo, né? Então é o meu corpo, né? O meu corpo. E aí, na realidade, tem até a questão, meu corpo também é político, né? Quando a gente vem para a América do Sul, aí a gente está falando, bom, essas mulheres estão em um outro momento, né? A discussão do feminismo aqui na América do Sul, ela tem uma outra temática, né? Ela envolve os direitos civis, ela envolve a liberdade de escolhas, mas não só para o mundo, não só no mundo privado do corpo, como está acontecendo na Europa, né, nos Estados Unidos, mas é um direito básico do ir e vir, né, do direito de se manifestar. A gente teve também Zuzu Angel, que foi fortíssima, que tem até hoje o memorial da Zuzu Angel, que ela fez uma coleção toda inspirada no filho dela que sumiu durante a ditadura e que pode ser talvez a primeira mulher brasileira que tenha feito uma coisa tão autoral, tão fora de tendências eurocentradas, heterocentradas, né? E que foi como resistência, com muita luta que ela conseguiu lançar essa coleção.
diferencia, às vezes, uma mulher que é bem vista ou do que não é bem vista, o vestuário está muito atrelado a isso. Então, assim, tem o feminismo, tem várias transformações do vestuário, tem a libertação, mas na realidade não tem. As mulheres ainda são julgadas, ainda são estupradas, ainda são mortas pela forma como elas se vestem. Esse corpo não nos pertence, na realidade, né? Ele é uma disputa de poder, de narrativas, e que nos leva até a morte. Aí eu acho que a fala é muito importante, né? Com que roupa que a vítima estava, né? Essa é uma das grandes perguntas que se faz. Qual é a roupa que ela estava vestindo quando ela foi agredida, quando ela foi estuprada, né? É incrível pensar, em pleno século XXI, o que a gente veste legitima ou não o nosso ser, nosso indivíduo, nós enquanto mulheres, né? E dá ou não a possibilidade de dizer, não, essa merecia morrer, essa poderia morrer.